Aleluia, glória a Deus. Bom dia a todos, paz de Cristo. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, Jesus está feliz com você? De vez em quando eu ouço alguém pensar em voz alta, tem esse outro lado. Eu falo, tem esse outro lado. Gente, que alegria estar aqui. Estar aqui não só na cidade de Campinas, né, mas servindo nesse evento do distrito da Igreja do Nazareno. Eu congreguei por muitos anos na Igreja do Nazareno e meu pai também serviu nessa casa, já está com o senhor há alguns anos, foi pastor do distrito. Inclusive trago lembranças e saudações aí da minha mãe para muita gente e é sempre uma alegria. Eu gostaria de começar me queixando do pastor Flávio, que me fez gravar ontem até 2h pouco da manhã, e deixar registrado que isso não se faz com as pessoas, a menos que sejam amigos. Falando em amigo, do amigo eu falo daqui a pouco. Antes de começar, eu queria recomendar alguns materiais que a gente trouxe, estão à disposição lá fora. Eu sei que tem muitas boas opções de material e todo mundo que está envolvido em liderança não tem outro caminho, não tem como fugir da leitura, né? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, aplica-te à leitura. Alguns acreditam que isso seria só a leitura pública das Escrituras. Eu particularmente acho que é mais do que isso, né? O próprio Paulo na prisão, ele escreve e pede a Timóteo, traz os pergaminhos que eu deixei em Troade, né? Ele traz a capa e também os pergaminhos. Ele diz, a capa é para aquecer o corpo, os pergaminhos para manter a mente e o coração aquecido. Eu e você precisamos de aprendizado contínuo, sempre. Eu sou muito grato a Deus, porque meu pai, quando eu e meus irmãos éramos ainda pré-adolescentes, tirou a televisão de casa, exigia que a gente lesse, criou uma cultura de leitura e isso nos abençoou demais. Então eu acredito nessa ferramenta e estou sempre encorajando os outros. No ano de 2019, quando comecei o ano, eu falei para minha esposa, amor, esse ano eu vou trabalhar dobrado. Eu lembro que ela me disse, você já trabalha dobrado? Eu falei, então vai ser por 4, vai ser 2 vezes 2. Porque eu falei para ela, 2020 eu paro. Quando eu falei isso para ela, já fazia 17 anos, que eu viajava em média 3 dias por semana. Ficava, né, com a família, com a igreja local de domingo a quarta, e em geral quinta, sexta, sábado e normalmente um domingo por mês fora. Depois de anos dessa rotina, quando ela me viu falando isso, ela me olhou assim com ares de incredulidade, né? Ela falou, faz tempo que você fala disso. E eu falei para ela, não, faz tempo que eu digo que eu gostaria que Deus me desse um ano sossegado. E 2020, eu tenho certeza, uma convicção no meu espírito, eu tenho que estudar e escrever. E quando 2020 começou, eu tinha suspendido mais de 80% das minhas agendas. Mal sabia eu que se não obedecesse por bem, obedeceria por mal e que vocês todos iam parar comigo. Mas foi um ano muito produtivo, né? Eu entendi que eu tinha que estudar e escrever como nunca. Então só em 2020... eu publiquei outros 4 livros. E eu queria falar de alguns desses materiais e vou fazer uma resenha breve para não perder tempo, mas de repente isso te ajuda a situar o que possa te interessar. Eu escrevi esse livro pensando principalmente na liderança. Revelação, o caminho para a realização. Descubra quem você é e potencialize seus resultados. O texto foi escrito em cima de Daniel 11:32, que diz que o povo que conhece seu Deus, e para nós revelação tem como definição o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. Conhecimento de Deus afeta quem você é, identidade, e aquilo que você faz, produtividade. É sobre isso que o livro fala. Esse livro foi lançado em março desse ano, pela Quatro Ventos. Em abril, saiu esse aqui pela Mundo Cristão. Como Deus transforma a tristeza em alegria. Eu vou mexer nesse assunto, então não vou falar muito sobre o livro, mas fica o meu encorajamento aí para você. No mês de maio, a Editora Vida publicou esse aqui, que é o primeiro dos meus 22 livros até agora, que eu escrevi junto com a minha esposa, como flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. E agora, e quando eu digo agora, essa semana está saindo um outro livro pela Editora Vida, que eu estou chamando ele de A Obra da Minha Vida. Nenhum outro assunto eu dediquei tanto tempo, né, estudando, orando, pesquisando, trocando figurinha com líderes. Fiz uma varredura desde a época dos pais da igreja sobre o assunto. E saiu esse compêndio aqui de 416 páginas intitulado Graça Transformadora.
A gente estabelece uma linha lógica, né, e também cronológica do desenvolvimento da salvação, desde a criação, a queda do homem, o período antes da lei, como Paulo escreveu aos Gálatas, né, que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. A gente faz a construção do que é a lei. Tem muita gente tentando falar de graça como substituição à lei, sem ter entendido a lei, o caráter temporário da lei, o caráter profético. A gente trabalha muitas questões para, só depois disso, construir o que é a graça. E, em suma, se tiver que resumir o que depois a gente vai explorar em detalhes, a graça não apenas remove a condenação dos pecados já cometidos por ocasião do novo nascimento, mas ela nos empodera, nos capacita para viver obediência e santidade, né? O lema que carregamos, já vou falar carregamos, como ainda aceitando sua palavra, que ainda sou parte da igreja, santidade ao Senhor só é possível quando você entende graça como força capacitadora. Mas eu quero ser honesto com você. Se você comprar esse livro no nosso site, você vai pagar o preço de um e vai ganhar 2 livros desses. Cada livro vem com um curso online. Aliás, a maioria desses livros que eu estou anunciando, normalmente nós damos um curso online de presente. São mais de 10 horas de ensino sobre o assunto. Você compra um, ganha um igual para abençoar alguém. E nós ainda estamos dando lá um 3º livro, né? Não é da minha autoria, mas me abençoa demais, chamado De Dentro para Fora. Então, é importante que você saiba isso, pelo preço de capa. No dia 7 de fevereiro, uma segunda-feira, nós vamos fazer aqui na Comunidade da Esperança uma conferência que eu estou rodando o Brasil, promovendo ela, intitulada Graça Transformadora, né? Por 35, o preço de capa do livro hoje é R$ 54,90. Por R$ 35,00, os participantes vão levar um livro desse, vão levar o curso e vão levar aquele outro livro De Dentro para Fora. Então, se você não está com pressa de ler e quiser, além da conferência, ter acesso de forma mais barata, eu quero que você saiba disso. Normalmente não podemos fazer isso no lançamento, mas se você quiser levar o livro hoje, só ele e o curso sozinho, nós disponibilizamos ele, né, bem abaixo do preço, por se tratar de uma reunião de pastores e líderes. Tem ali um material que eu quero recomendar demais para vocês, é o livro Andando com Leões. Um pastor amigo do Colorado, Jonathan Wiggins, prefácio por nada mais nada menos do que John Maxwell. Ele fala sobre como encontrar a coragem verdadeira e a força duradoura por meio de relacionamentos que honram a Deus. Em suma, ele fala do poder terapêutico dos relacionamentos nos nossos ambientes de comunidade e discipulado. Tem ali também um livro publicado pelo meu filho, Mate o Dragão, né, A Batalha pela Pureza Sexual, e nós fizemos um combo com um preço ainda mais especial do que já está tudo lá. Eu não ganho nada com a venda dos meus livros, nossa intenção é servi-los, e os preços ali, além de bem acessíveis, você ainda pode parcelar em 10 vezes sem juros. Então, um livro de 20 está parcelando em 10 de 2. Agora, se você quiser muito livro, né, se quiser muito, mas muito livro, e não pode pagar o preço que está lá, ainda que de forma acessível, e eu imagino que você entende a diferença entre poder e querer como verbos distintos, né? E você diz, eu não posso, memoriza uma senha para você usar lá no nosso estande. Você chega para os irmãos que vão estar atendendo lá e diz assim, diante de Deus, eu não posso pagar esse valor. Eles vão acreditar em você e vão te perguntar, pode pagar quanto? Alguma coisa nós vamos tentar arrancar de você, né? 10, é 5, é 2, é uma moeda, porque a Bíblia diz, ao que muito colheu não sobrou, ao que pouco colheu não faltou. Se você realmente não pode, nosso ministério quer subsidiar e servir você. Agora, se você pode, não chora não. Aliás, você pode muito, leva até mais, dá de presente, porque isso nos ajuda a bancar todos os outros projetos e servir as outras pessoas, ok? Promoção válida enquanto durar o estoque. É isso. Abra, por favor, sua Bíblia no Salmo 56. Bom, eu falei de falar do amigo depois. Esse exemplar que está aqui na minha mão, Graça Transformadora, eu queria entregar ao pastor Luiz Henrique Piazon, de Rio Claro. Cadê o Luiz? Luiz foi meu pastor e do Flávio, aqui na Central, na Nazareno. Aliás, acho que era interessante você falar que uma vez você expulsou o Flávio do acampamento, ou não precisa disso? Acho que não precisa, é melhor não falar. Eu louvo a Deus pela sua vida, você foi bênção, inspiração para a minha vida, você nem sabe o quanto. E, gente, quem mais tiver história para compartilhar do Flávio, além de todos que eu já sei, eu ficaria muito aberto. Brincadeira à parte, amigo, te amo, te respeito, e levantei a plaquinha do eu já sabia
antes de você assumir a liderança, tinha uma convicção de que Deus estava nisso. E alguém me perguntou, pastor, por que o senhor foi embora de Campinas, não ficou aqui com a gente na Nazareno? Eu falei, meu pai serviu debaixo da liderança do Aguiar. Se eu ficasse, o Flávio ia ser meu chefe. Quer dizer, isso ia continuar quantas gerações? Foi só por um chamado de Deus mesmo. Te amo, amigo. Vou até fazer um coraçãozinho para arrumar toda a bagunça que eu fiz. Salmo 56, verso 8. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim, eu preciso que vocês me ouçam bem rápido, gente, porque eu sei que tem um alarme no estômago de vocês já suando em pouco tempo. Salmo 56, verso 8, vou ler os textos na Almeida atualizada, diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Essa declaração, num salmo de Davi, é atribuída ao momento onde ele teria sido preso em Gate. Isso não é informação bíblica, é tradição, é história, e na verdade não temos o registro bíblico dessa prisão, a não ser o momento onde Davi se faz, de louco diante do rei de Gate, justamente para evitar o perigo de ser morto por ele, tratado, tido como inimigo. O fato é que o salmo foi escrito num contexto de aflições. Davi está fugindo do rei Saul. E o próprio início do versículo, quando ele diz, contaste os meus passos quando sofri perseguições, junto com todas as outras afirmações do salmo, sustentam essa ideia de um contexto, de um momento de adversidade, de circunstâncias contrárias e de aflições. Particularmente, eu não creio que essa declaração de Davi, quando diz, contaste os meus passos quando sofri perseguições, que ela carregue literalidade. Deus não precisa contar passos. Eu tenho num relógio que costumo usar, um sistema que conta os passos para dizer se você está fazendo o mínimo de movimento físico por dia para garantir uma vida saudável. Deus não precisa contar passos. Ele é o Deus onisciente, conhece tudo, presciente, conhece tudo antecipadamente. Ele já sabe todos os passos que você vai dar na vida inteira sem ter nenhuma necessidade de contá-los. E acredito que da mesma forma as outras frases apontam na mesma direção. Quando ele diz, recolhe minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro, também não creio aqui em literalidade. Uma das lembranças que eu carrego forte do tempo de adolescência, estava conversando agora há pouco com o pastor Luiz Henrique sobre o tempo de oração, que eu entendi ser importante investir desde a adolescência. Eu lembro que sempre depois de um tempo de oração, principalmente quando tirava ali um período ajoelhado ou deitado, prostrado no chão, quando eu me levantava, o que me chamava a atenção era o chão banhado de lágrimas. Nunca testemunhei um anjo de Deus vir recolher lágrima nenhuma para guardar no tal do outro. Nunca conheci ninguém que tenha testemunhado. Não há outro texto que aponte para isso, dando uma ideia ou a sustentação de literalidade. O que me faz pensar que, assim como a primeira frase de Davi, nós estamos falando de um sentido alegórico, simbólico. Mas deduzir que não era literal não foi a parte difícil para mim. O enigma era, se é simbólico, para que essa mensagem aponta? E eu lembro que durante muito tempo eu fiquei enroscado com isso, me perguntando, questionando. E um dia, conversando com um amigo, ele falou, olha, interessante você tocar no assunto. Porque eu ouvi um pregador norte-americano falando sobre o assunto, e ele não me disse quem era o pregador, e até hoje eu não sei a quem dá crédito, mas ele me resumiu a mensagem do homem. E eu vou resumir a resenha que ele me fez, colocando sempre alguma coisa da nossa parte, porque é isso que o pregador faz. Mesmo quando pega as coisas dos outros, dá pitaco, acho que tem que melhorar. Então, basicamente, ele destacava o elemento cultural, que nós não podemos deixar fora dessa equação. A palavra odre não significa muita coisa para nós hoje, mas era um objeto do uso diário das pessoas naquele tempo e naquela época. Algumas coisas para nós hoje, quando falamos de contexto cultural, não necessitam de explicação. Se eu falar a palavra feijoada, precisa explicar alguma coisa? Não. Mas um dia recebemos um pastor que veio de outro país, e ele me disse, olha, eu gostaria de comer um prato típico brasileiro. Olhei para ele e falei, nós vamos fazer uma feijoada. Quando falei isso, ele me olhou com a cara, não estou entendendo, e me perguntou o que eu nunca imaginei que eu viria alguém perguntar, o que é feijoada? E aí eu tive que lembrar, esse cara não vive aqui, está fora do nosso contexto. E tive que explicar com muito detalhe, com aquela sensação de que ainda não consegui comunicar o que era feijoada. Quando
os hebreus, os povos antigos do Oriente estavam falando de odre, ninguém precisava parar para pensar nisso. Hoje, quando a gente fala, às vezes nós vamos numa explicação muito rasa. O odre era um cantil feito com couro do animal, uma bolsa de couro, né? Um recipiente para armazenar líquido. Mas a questão não é só relacioná-lo com líquido. Em toda a Bíblia você vai achar uma única menção do odre contendo água. Uma única menção dele contendo leite. E todas as outras recorrentes e abundantes passagens relacionam o odre com o vinho. Porque normalmente o odre está relacionado com o vinho. Porque o suco da uva, que era tirado lá do lagar onde as uvas eram esmagadas, ele era guardado no odre para passar por um processo de fermentação e você limitar o contato do suco da uva, limitar a exposição dele a uma quantidade limitada de oxigênio, ajudava a controlar o processo de fermentação. Essa é a razão pela qual, né, embora você vai ver na Bíblia água numa tigela de barro, numa talha de pedra, normalmente você não vê o vinho em outro lugar a não ser o odre. Então já havia essa ideia, essa associação, de que o suco da uva, fruto do esmagar das uvas no lagar, era colocado no odre, que virava um ambiente de transformação, de fermentação, de mudança. E o resultado final que saía era o vinho, que de acordo com o Salmos 104, 15, que fala do vinho que alegra o coração do homem, o vinho é na Bíblia um símbolo de alegria, inclusive um dos símbolos do Espírito Santo nesse sentido. Então, aquele pregador praticamente pegava aquela ideia e o conceito e dizia que simbolicamente, Davi estava falando que nossas lágrimas são o fruto do esmagar das aflições, assim como o suco da uva é o fruto do esmagar das uvas, eram recolhidos num ambiente de transformação e o resultado final era o quê? O vinho, que tipifica a alegria. Em outras palavras, ele apontava: Davi sustenta que Deus transforma tristeza em alegria. Se nós podemos defender que era exatamente isso que Davi quis comunicar, eu não posso dizer com toda certeza. Mas o que eu posso te dizer é que isso é a explicação que mais faz sentido para mim. Independente de se realmente foi o que Davi quis dizer ou não, a Bíblia, de forma taxativa, explícita, literal, declara que Deus transforma a tristeza em alegria. Então, no mínimo, isso para mim serviu de uma bela ferramenta didática para me lembrar de uma verdade. Há um Deus que se importa com as nossas aflições. Quando ele diz, contaste os meus passos, eu creio que Davi está dizendo, o Senhor sabe há quanto tempo eu estou peregrinando longe de casa, fugindo de Saul. Basicamente, ele está se dirigindo a um Deus que ele sabe que não está indiferente à nossa dor e às nossas aflições. É depois que ele fala de Deus recolher essas lágrimas. E se há uma mensagem na Bíblia que nós precisamos, né, de fato entender, resgatar, especialmente nesse tempo de pós-pandemia, é o entendimento de um Deus que transforma a tristeza em alegria. É sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu sinto Deus me dirigir a falar. Eu creio que essa mensagem pode não apenas te abençoar num sentido pessoal, mas ela pode também ser um chamado, uma convocação de Deus a um certo alinhamento com aquilo que nós temos a proclamar e a declarar para o povo. Em João 16, 20, nosso Senhor disse, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Eu me lembro quando ainda adolescente cantávamos uma canção referindo-se a Jeremias 31:13, que diz, então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei seu pranto em júbilo e os consolarei, e lhes darei alegria em vez de tristeza. Nós podemos gastar tempo citando afirmações da palavra de Deus que sustentam o fato de que Deus transforma tristeza em alegria. Mas o que eu quero que de fato a gente pare para pensar e considerar é que há inegavelmente um poder consolador no Evangelho. Quando Nosso Senhor se põe em pé em Nazaré, na sinagoga, em Nazaré, a cidade onde ele se criou, e a Bíblia diz que ele abre o rolo, o livro do profeta Isaías. Lucas 4 nos mostra que o texto lido pelo Senhor Jesus é a porção de Isaías 61, de 1 a 3. E eu quero ler a maior parte desse texto que diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Antes mesmo de Jesus iniciar seu ministério de cura física, que foi muito intenso, ele faz uma declaração de que ele veio curar os problemas do lado de dentro e não só os do lado de fora. Ele diz, eu vim curar quebrantados de coração. Na sequência ele vai dizer, e a consolar
todos os que choram. Ele não disse alguns, ele não disse a maioria, ele diz todos. Há uma provisão de consolo no Evangelho para toda e qualquer pessoa. Você pode dizer amém? E no verso 3 de Isaías 61, ele diz: e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E depois Jesus reivindica para si o cumprimento dessa profecia quando diz: hoje se cumpriu essa palavra. Ele não apenas sinaliza isso relacionado ao Evangelho que veio pregar, mas na sequência, no Sermão do Monte, ele diz em Mateus 5,4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando você pega a perspectiva do registro de Mateus, pode parecer que consolo significa só parar de chorar. Mas quando você complementa, porque as declarações distintas bíblicas, elas não concorrem, elas se complementam. Quando você complementa isso com a perspectiva do registro de Lucas, Lucas 6,21 diz: bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Na perspectiva de Lucas, o consolo não é só parar de chorar. É a substituição do choro pelo riso. É a substituição da tristeza pela alegria. Dá para entender a diferença? Então, é possível esperar alegria depois do choro. Salmo 126, 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes. Então, que Deus transforma tristeza em alegria, independentemente se Davi estava sinalizando isso, é inegável. Mas o tema da minha mensagem hoje é como Deus transforma a tristeza em alegria. Porque mais do que saber que Deus faz, nós precisamos entender esse mecanismo, essa dinâmica do como. Porque muitas vezes estamos apontando para uma verdade, mas orientando um trajeto ou um trilho por um caminho errado ou equivocado. Então, em julho do ano passado, Deus começou a me chamar a atenção para esse assunto como nunca antes tinha acontecido comigo. Eu acordei uma manhã com um texto aceso dentro do meu coração, do meu espírito. 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Quando o profeta Isaías, depois de já ter dado um decreto de morte da parte do Senhor ao rei Ezequias, recebe uma palavra: volta e diz Ezequias, príncipe do meu povo, ouvi as tuas orações e vi as suas lágrimas. Essa expressão, vi as suas lágrimas, parecia para mim um letreiro de neon. Eu não consigo te explicar como aquilo chamava a minha atenção. Vi as tuas lágrimas. E desde cedo, aquele versículo ficava assim, ardendo, queimando dentro de mim. Deus vê as nossas lágrimas. Ele não é indiferente à nossa dor. Ele não é indiferente àquilo que nos aflige. Vê as nossas lágrimas. E eu não sei você, mas comigo, eu sei que quando eu acordo com um versículo assim, não é o que eu li o dia anterior ou os dias anteriores, ele aparece entre aspas do nada, eu sei que Deus está chamando minha atenção para refletir naquilo. E foi o dia inteiro aquilo aceso dentro de mim. Mas no dia seguinte, acordei com outro versículo, que parecia ser totalmente antagônico. Malaquias 2,13. Vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, com gemidos, e eu não vos ouço. E aquilo foi um choque para mim. Eu falei para Deus: mas onde o Senhor via as lágrimas? E hoje o Senhor não estava nem aí para as lágrimas. Nós sabemos que a Bíblia não se contradiz. Qualquer aparente contradição é só um desafio de interpretação. Nós sabemos que Deus também não tem nenhum problema de bipolaridade. Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia diz: nele não há sombra nem mudança de variação. E eu entendi na hora, no dia seguinte, com aquele outro versículo aparentemente contraditório, que Deus estava jogando um enigma no meu colo, dizendo: resolva essa equação, monte esse quebra-cabeça. E eu passei alguns dias fritando minha cabeça, pensando naquilo. Eu perguntava para todo mundo. Eu lembro que conversei com minha esposa, vim para São Paulo, nós estávamos nos primeiros meses da pandemia, e muitos eventos tinham migrado ou para o modo híbrido ou online, e eu vim para Campinas, gravar na Central, o nosso casa de Zadok. No caminho parei em São Paulo, na casa do meu pastor, e eu lembro que nós fizemos um culto com as nossas famílias, e ele olhou para mim e falou: Luciano, quer compartilhar uma palavra? Eu falei: compartilhe o senhor, eu quero compartilhar uma dúvida. E eu lembro que eu perguntei, todo mundo me olhava com a cara assim, né? Nossos filhos crescidos, estudando teologia, todo mundo diz: nunca paramos para pensar nisso. Acho até que cheguei a comentar com o Flávio, não me lembro disso. Você lembra se eu perguntei para você? Ok. Você também não sabia a resposta. Vamos deixar claro. Mas durante aquela semana toda, gravei aqui, estive num evento em Ribeirão Preto, e o tempo todo eu só pensando, perguntando para os amigos: e aí, gente, e aí? Né? Eu sei que quase 10 dias depois de todos esses eventos e gravações, eu estava voltando com a família para casa no carro.
de São Paulo a Curitiba, acho que 3/4 do trecho da estrada é o estado de São Paulo. Então, antes de entrar no Paraná, a gente já estava na fase final da viagem. Eu lembro de um momento na serra que eu viro para minha esposa e digo para ela: você se importa de assumir o volante? A mulher olha com uma cara de espantada e diz: cansou? Ela sabe que normalmente eu não largo osso, eu amo dirigir, né? Eu falei: cansei não, mas está baixando um download de banda larga aqui, filha, que eu não posso perder. Nós trocamos de lugar, eu puxei o notebook, comecei a escrever que nem um louco. Eu lembro que Kelly fez um comentário: pelo jeito já temos a mensagem do domingo, era um sábado. Eu falei: do domingo não, filha, do mês inteiro. E nós mudamos toda a programação, de um dia para o outro. Eu mudei, né, a série que teríamos. E eu passei o mês inteiro pregando sobre o assunto, que brincando eu intitulei de A Teologia das Lágrimas. A primeira coisa que Deus me fez entender, e foi o ponto de partida, é que nós precisamos distinguir os tipos de tristeza ou de choro. Não são todos iguais. Segundo aos Coríntios 7:10, diz o seguinte: que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a vida, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Tanto a origem como aquilo que ela provoca caracteriza como tipos distintos de tristeza. Então, se eu e você tentarmos passar a régua e dizer que todo choro, toda lágrima é igual, será um equívoco. Então, a primeira coisa que Deus me fez, depois de fazer entender isso, foi me levar a questionar qual é o tipo de choro que é ignorado. O de Malaquias 2:13, logo depois de Deus dizer: vocês cobrem o meu altar com choro, com gemido, com lágrimas, eu não vos ouço. O versículo seguinte começa com Deus dizendo para o povo: e vocês perguntam por quê? É lógico, Deus que diz: invoca-me que te responderei, agora está dizendo: não estou nem aí para a sua oração e as suas lágrimas. É para gerar o questionamento: por quê? E Deus responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo: camarada, você não honra nem a aliança conjugal, peca contra mim, contra a família. Não se arrepende, acha que porque chorou consequências e não a essência do problema, eu vou simplesmente mudar a sua situação. É como se ele estivesse dizendo: é ruim que você vai conseguir alguma coisa sem arrependimento. Quando você olha, por exemplo, para Gênesis 27:38, logo depois que Esaú descobre que seu pai havia abençoado seu irmão Jacó e não a ele, a Bíblia diz assim: levantando Esaú a voz, chorou. O livro de Gênesis só dá uma informação, sem explicação, que explica Hebreus. Hebreus 12:16 nos adverte que nós não devemos ser devassos ou profanos como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura. E no verso 17 a Bíblia diz o seguinte: pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Teve choro? Teve. Mas houve arrependimento? Não. Então Deus se torna indiferente. Por quê? Gente, qual é a porta de entrada de toda dor, de toda tragédia, de toda desgraça na humanidade? Foi o pecado. É ali que tudo começou. Seria muita inocência da nossa parte acreditar que alguém pecado, sem nenhum arrependimento, simplesmente vai reverter essa situação. Então Deus começou a me fazer pensar e estabelecer essa distinção. Você tem pessoas na Bíblia que choraram, né, a consequência, mas não a essência do problema. E se a gente não fizer essa distinção dos tipos de tristeza, nós vamos ter conclusões equivocadas. Esse é o meu primeiro ponto. Em terceiro, apontando para onde eu vou, eu quero te mostrar depois que existem também tipos distintos de alegria, para que só com isso a gente consiga detectar a fonte da verdadeira alegria. Mas até chegar lá, eu quero, em segundo lugar agora, destacar o que eu vou chamar de compreendendo o processo. Porque, como eu disse, nós precisamos entender não apenas que Deus transforma a tristeza em alegria, mas como Ele faz. Há 16 anos atrás, a igreja em Curitiba, a gente tinha recém começado, éramos um grupo ainda bem pequeno. Então juntamos outras igrejas na região que tínhamos começado, outras que caminhavam, né, com certo vínculo conosco. E decidimos juntar todas aquelas igrejas menores para juntos fazer uma conferência. Porque a gente disse: desse jeito nós vamos ter quórum. Conseguimos trazer uma turma legal, fazer um evento joia, e nos unimos. E um dos amigos que estava pregando, um grande amigo meu, uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir pregar e ministrar, pastor Marcelo Jamal. Ele normalmente tem uma linha de construção do raciocínio, que ele pega aquele veio, ele não sai, ele não se perde. Mas ele deu o que eu brinco e chamo de um deslize profético. É quando o cara para e diz assim: gente, vou sair do assunto e já volto. Ele está avisando: Deus está me incomodando a mexer, abrir um parênteses que eu já vou fechar.
E aí ele cita o Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele falou assim, Deus está mandando dizer que o choro tem prazo de validade. Nós temos que lembrar disso. Aí ele diz, mas a pergunta a ser feita é, essa declaração é literal? Ele diz, se fosse literal, ninguém teria problemas por mais do que, no máximo, 24 horas. A cada amanhecer está tudo zerado, resolvido. E a Bíblia fala de gente que chorou por muitos dias. Então ele falou, se não há literalidade nisso, qual seria então a alegoria ou simbolismo? E de repente ele simplesmente diz assim, trevas na Bíblia fala de ignorância, enquanto que a luz trazida pelo amanhecer fala de revelação. Quando ele falou isso eu lembrei na hora de Efésios 1. Quando Paulo ora por espírito de sabedoria e de revelação, ele usa a expressão que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Mas em Efésios 4, quando ele fala dos gentios, que estão separados da vida de Deus pela ignorância que há nele, ele diz, entenebrecidos no entendimento, entendimento em trevas. Ele diz, o que tem o poder de dissipar o choro, de estabelecer o prazo de validade da tristeza, é a revelação da palavra de Deus. É quando nós saímos de um lugar de ignorância para um lugar de entendimento e compreensão. E eu lembro que eu estou sentado olhando para ele e eu resmungo em voz alta. Uau! Tipo, gostei dessa, me deu material para pensar. Eu não sei se ele ouviu uau, mas ele parou e falou assim, mas eu só estou falando isso como profeta. Ele apontou o dedo para mim e falou, você é o mestre. E diz, e quem vai escrever um livro inteiro a respeito do assunto é você. Alguém do meu lado, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, porque não é você. Eu falei, eu não sei nesse negócio que ele está falando, agora só porque meu ministério ensina, eu tenho que escrever um livro inteiro. Eu nem levei aquilo a sério, gente, eu não me empolguei. Mas, em agosto do ano passado, enquanto comecei a pregar aquelas mensagens, eu entendi desde o primeiro domingo que eu precisava escrever sobre o assunto. E quando terminei o livro, no momento que eu terminei, que botei lá literalmente o ponto final, o Espírito Santo me fez rever aquela cena, ele me apontando o dedo e dizendo, você vai escrever um livro inteiro sobre isso. E o Senhor falou comigo naquele momento, eu quero que você leve luz para dissipar as trevas de muitas pessoas. É a clareza de entendimento da palavra, do processo que Deus usa, que talvez seja um dos elementos que a gente mais esteja precisando. Não está faltando tristeza, não está faltando o Deus que converte tristeza em alegria, mas está faltando entendimento do processo. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, algo que Deus me fez perceber e entender naquele dia, é que o choro tem o poder de produzir mudanças diante de Deus, o choro correto. Quando Ezequias chora diante de Deus, ele não está apenas se conformando com um quadro de limitação e derrota, mas ele está reconhecendo a sua insuficiência, a sua incapacidade de mudar algo, mas ele está reconhecendo a suficiência de Deus. E ele não apenas reconhece a suficiência de Deus, mas ele expressa uma linguagem de fé e confiança de que Deus pode mudar aquele quadro. Gente, uma coisa é o médico te dar um diagnóstico que você vai morrer. Nós que cremos em Deus podemos recorrer a Deus para mudar o diagnóstico. Mas quando Deus diz que você vai morrer, ainda assim ele falou, o Senhor que está falando isso também pode mudar e reverter. Há muitos exemplos bíblicos de Deus transformando tristeza em alegria, como mudando a circunstância que nos entristece por uma outra que nos alegra. Então, por exemplo, Ana está chorando diante de Deus pela sua esterilidade, porque não pode ter filhos. Mas quando Deus mudou sua circunstância, ela se alegrou. Davi, em 1 Samuel capítulo 30, chega a Ziclag, descobre que os amalequitas atacaram, destruíram, queimaram a cidade, levaram mulheres e crianças cativos. A Bíblia diz, 1 Samuel 34, que Davi e os seus homens choraram até não ter mais forças para chorar. Uma coisa é parar de chorar porque foi consolado, outra é parar de chorar porque não aguenta mais continuar chorando. Mas de repente Davi descobre que o que estava ruim podia piorar. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, quando achei que tinha chegado no fundo do poço, descobri que o fundo do poço tinha porão. Quando Davi acha que não pode ficar pior, a Bíblia diz, seus homens começam a falar em apedrejá-lo. Meu querido, você quer liderar? Desculpa uma coisa, se der certo, fomos nós. Se der errado, os caras vão te olhar e dizer, foi você. E quando começam a falar de apedrejar Davi, ele vê que o quadro pode piorar. E o verso 6 diz, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi faz duas perguntas para Deus. Senhor, devo perseguir os amalequitas? Segunda pergunta, vou alcançá-los? Os caras estavam 3 dias dianteiro. Interessante que Davi faz duas perguntas, mas Deus dá 3 respostas. O que me faz pensar, opinião pessoal,
não doutrina. Que ele não teve coragem de fazer a terceira pergunta. Deus disse, sim, você deve persegui-los. Você vai alcançá-los. Mas o Senhor diz, e tudo e todos você vai recuperar. Talvez naquele momento Davi pudesse imaginar só a missão de vingança. Nosso povo volta todo mundo, vão estar vivos. E Deus se antecipa a pergunta que Davi não fez. Nós sabemos o fim da história. Quando mudou aquela circunstância, né? Deus mudou o que os entristecia por algo que os alegrava. Eu citei no início o Salmo 126, falando dos que com lágrimas semeiam. E o Salmo 126 começa dizendo nos versos 1 e 2, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Aliás, o pastor Flávio escreveu um livro fantástico baseado nessa mensagem, Volte a Sorrir. Tem aí? Deus pode mudar as circunstâncias e dessa forma nos alegrar. Isso é um fato incontestável. Mas a pergunta a ser feita é, essa é a única forma de Deus agir para transformar a tristeza em alegria? E minha resposta a você é, não. Ela é bíblica, nós podemos experimentá-la, mas não é o único formato. Nós começamos a criar, principalmente no meio carismático, renovado, pentecostal, neopentecostal, mega turbo, nitro pentecostal. Nós começamos a criar um desenho por essa capacidade de pregar fé e respostas, de que parece que as lágrimas são quase algo místico. Se a gente der uma choradinha, Deus vai atender. Quando eu ainda morava em Campinas, um dia um irmão falou para mim, pois é, pastor, como diz a Sagrada Escritura, quem não chora não mama. Eu olhei para ele e falei, a Bíblia não diz isso não. Ele olhou para mim e falou, não. Eu falei, não. Ele falou, mas bem que podia falar. Até hoje, estou tentando entender se era sério ou palhaçada. As lágrimas não são algo místicas por si mesmo. E Deus tem um processo. E algo que eu quero chamar a sua atenção é que algumas vezes Deus vai mudar as circunstâncias que nos afligem por algo que nos alegra. Quando ele fala em João 16:20, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria, ele estava falando da sua morte. Quando eu morrer, vocês vão ficar tristes. Mas gente, essa tristeza tem prazo de validade, em 3 dias eu ressuscito. As circunstâncias vão mudar e vocês vão ficar felizes. Então não estou questionando que isso é verdade, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que nem toda mudança é externa. Muitas vezes o que Deus vai mudar não é a circunstância do lado de fora, que nos entristece, por uma que nos alegra. Muitas vezes Deus vai nos mudar do lado de dentro, a despeito de como estão as circunstâncias do lado de fora. Então, para mim, o melhor exemplo disso envolve nosso próprio Senhor. Alguns acham que Jesus chorou só antes de ressuscitar Lázaro, porque João 11:35 diz categoricamente que Jesus chorou. Mas a Bíblia diz que ele chora sobre Jerusalém. E a Bíblia nos mostra que Jesus chorou no Getsemane. Quando ele está dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Talvez você saiba das perguntas bíblicas que jamais me fizeram na vida. Pastor, o que significa passar o cálice? Eu digo, olha, no próprio ensino de Jesus, cálice é sofrimento. Então Jesus está pedindo para evitar o sofrimento da cruz. Ele não quer morrer. Todo dia falou heresia, ele veio para morrer. O senhor vai dizer que não quer morrer? Eu falei, é a Bíblia que diz isso. O cara falou, vasculhei os evangelhos, não achei. Eu falei, a explicação não está nos evangelhos, está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5, de 7 a 9, diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, a expressão nos dias da sua carne não é só referência cronológica de quando aconteceu, mas é uma ênfase à sua humanidade. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Esse texto é uma referência ao que acontece no Getsemane. Então a Bíblia diz que Jesus orou e chorou diante de Deus. É lógico que ele está dizendo, contudo seja feito não a minha, mas a sua vontade. Ele não está pleiteando a sua própria. É uma oração muito mais de sujeição do que reivindicar uma mudança. Mas nós precisamos entender o contexto. A Bíblia diz assim, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu lembro da crise que eu fiquei na adolescência, quando eu pela primeira vez prestei atenção nesse texto. E eu li que Jesus aprendeu obediência. Eu lembro que eu comecei a dizer, não, tem algo errado aqui. Chamei meu pai, que era um estudioso dedicado às escrituras. Eu falei, pai, tem algo errado nesse texto. Ele falou, filho, não tem nada errado com a Bíblia. Eu falei, alguém traduziu esse texto errado. Ele disse, calma, o que está acontecendo? Eu falei, o autor de Hebreus está dizendo que Jesus aprendeu obediência. E ele falou, qual é o problema? Eu falei, ele sempre foi obediente. A Bíblia diz que ele nunca pecou.
A definição de pecado em 1 João 3,4 é a transgressão da lei. Ele nunca desobedeceu, como é que ele só vai aprender a obediência agora? Meu pai olhou e disse, quem foi que disse que o texto está falando que ele aprendeu os primeiros níveis da obediência? O texto pode estar apontando para os últimos níveis. Eu achei uma coisa meio vaga, mas depois eu me lembrei de Filipenses 2. Subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ou algo ao qual deveria se aferrar o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana e como homem foi obediente até a morte. Quando a Bíblia diz obediente até a morte, está falando do último nível de obediência e rendição. O texto não está dizendo ele aprendendo os primeiros, mas está falando dele como homem aprendendo os últimos níveis, ou o último nível da obediência. E o texto é claro em dizer que como homem ele foi aperfeiçoado. Ou seja, o que Deus mudou quando Jesus chora no Getsemane não foram as circunstâncias. Ele teve que encarar a cruz. Mas o que Deus mudou foi o íntimo, o lado de dentro. Para que independentemente das circunstâncias, debaixo de um combustível divino, sobrenatural, ele pudesse enfrentar aquilo tudo. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu sei que o problema é que nós temos algumas igrejas que só pregam Deus mudando do lado de fora. E tem outros que parece que não crê que Deus fala do lado de fora, só pregam Deus mudando do lado de dentro. Não é um ou outro. Muitas vezes é um ou outro, às vezes é um e depois o outro. Eu já tive circunstâncias que Deus não mudou, quando eu orei e chorei. Ele me mudou, mas lá na frente ele também mudou a circunstância. Então nós precisamos olhar o desenho inteiro. Mas algo que nós precisamos resgatar nesse tempo é uma mensagem que proclama não só um Deus que muda as circunstâncias, mas um Deus que nos muda a despeito das circunstâncias. Porque, de alguma forma, o Evangelho vem ganhando contornos cada vez mais antropocêntricos. E parece que se Deus não estiver todo dia satisfazendo todos os nossos mimos, nós vamos ficar emburrados com ele e virar as costas para ele. E as pessoas estão reduzindo o poder sobrenatural de alegria do Evangelho, como se ele tivesse confinado a mera alegria natural. Há mais do que isso. O cântico, o clássico cântico profético de Abacuque. Você lembra de Abacuque 3, de 17 a 19? Quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, que nos currais não haja gado. Gente, numa época que tudo dependia da agropecuária. Ele está dizendo ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, ou como dizia a geração de meus pais, que tudo vá para o beleléu. E diz, todavia, em outras palavras, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Há uma alegria no Senhor que não depende das circunstâncias. É disso que Paulo fala quando escreve aos Filipenses, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Há uma capacidade de se alegrar em Deus e não só nas circunstâncias. Mesmo as circunstâncias boas, produzidas pelo próprio Deus. Jesus envia os discípulos para expulsar demônios, curar enfermos, pregar o Evangelho. Lucas capítulo 10 diz que os caras voltam empolgados. Senhor, no teu nome os demônios submetem. É uma coisa extraordinária quando você vê a palavra de Deus se cumprindo, o Evangelho funcionando. Eu mesmo me lembro da minha empolgação, né? Quando na adolescência comecei a evangelizar nas ruas, orar pelos enfermos, expulsar demônios e ver resultado. É empolgante. Agora, quando eles voltam e falam isso, o que é que Jesus responde? Ele diz, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Ele não está dizendo que não é para alegrar naquilo, foi ele que mandou fazer aquilo, foi ele que garantiu aquele resultado. Mas quando ele vê aquela empolgação e diz, deixa eu apresentar a vocês um motivo de alegria ainda maior do que qualquer intervenção divina nas circunstâncias aqui da terra. Os nomes de vocês estão escritos nos céus, há uma alegria na salvação. Gente, eu sei que a pandemia deixou um rastro terrível de dor e sofrimento atrás de si. É gente que anos construindo um negócio que prosperou, viu de repente quebrar em pouco tempo. Mas gente que estava enfrentando situações como essa, não conseguir tomar ceia do Senhor com alegria, como se não houvesse motivo para se alegrar na sua salvação, me enche de temor. Me faz perguntar, para onde estamos indo? Porque quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo um texto, por exemplo, como Atos capítulo 5, dizendo lá no verso 41, que os apóstolos, depois de terem sido presos, ameaçados, saíram cheios de alegria, porque foram considerados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor. Ou seja, não importa a treta que acontecia do lado de fora, essa turma vivia uma alegria intensa do lado de dentro. E nós não podemos permitir viver qualquer espécie de evangelho ou de deterioração do evangelho que nos afaste da fonte da verdadeira alegria.
Então eu quero usar esses últimos minutinhos para falar não só dos tipos distintos de alegria, porque em João 15:11, Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando ele diz minha alegria, a alegria de vocês, ele já distinguiu dois tipos: uma alegria espiritual e uma alegria natural. É só olhar para o Éden. Quando Deus criou Adão, o primeiro homem, o cabeça da raça, e Adão ainda não tinha pecado, ele estava em plena comunhão com Deus, gente. Ele usufruía plenamente de Deus. Mas Deus olhou e falou: eu vou te dar outras alegrias. A Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só, ali não é apenas sozinho, mas também solitário. E disse: vou lhe dar, como diz as traduções antigas, que eu acho bonito, uma adjutora fiel. Deus está dizendo: eu quero que você tenha outros motivos de alegria além de mim. Deus nunca teve problema que eu e você tivéssemos outras alegrias, desde que elas não concorressem com Ele. Eu não sei se aqui eu vou advogar o sindicato dos apreciadores da boa gastronomia, que é mais bonito falar assim do que falar dos gordinhos. Mas, gente, Deus podia ter feito uma fruta só, com uma cor só, um cheiro só, um sabor só, que tivesse todos os nutrientes. Mas não, Ele diz: vocês podem comer de todas as aves do jardim, menos daquela. Esse de todas, gente, é todo tipo de cor, é todo tipo de cheiro, é todo tipo de sabor. São frutas sazonais, né? De repente você diz: passou a estação, caqui, vai voltar só daqui tanto tempo. Deus caprichou. O único problema é quando entra um terceiro tipo de alegria, que eu chamo ela de falsa e temporária, que é a alegria do pecado. Outro dia alguém falou: o pecado não dá alegria. Falei: pouca e curta, mas dá, senão ninguém pecava. O problema é a conta que ele apresenta depois, porque senão ele não seria interessante. Agora, em setembro do ano passado, eu e Kelly, minha esposa, entramos no que minha mulher chama de adolescência. Nos tornamos avós. Oh, coisa boa. Como diz o querido pastor Aguiar, os netos são a sobremesa da vida. Mandei fazer uma camiseta: você não manda em mim, na minha neta. Gente, é um negócio assim inexplicável. Mas eu descobri que qualquer avô não crente, ímpio, também tem alegria de ser avô. Talvez ele não tenha consciência de bênção geracional como nós temos, mas tem alegria, porque é uma alegria natural. E Jesus está dizendo: para que a minha alegria preencha a alegria de vocês, porque só assim a de vocês será completa. Não existe plenitude de alegria só em dimensões naturais. E por mais que Deus mude circunstâncias, essas alegrias circunstanciais são meramente naturais. A mais perfeita, profunda e plena alegria, ela emana do Senhor. É por isso que o Salmo 16:11 diz: na tua presença, plenitude de alegria. Plenitude. Aliás, Davi diz isso logo depois de, no Salmo 16, ter dito nos versos 8 e 9: tem o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Paulo, depois de dizer: regozijai-vos sempre no Senhor, no verso 11 de Filipenses 4, ele diz: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Há uma alegria que independe das circunstâncias. Eu e você podemos viver contente em toda e qualquer situação. Você pode repetir isso comigo? Viver contente em toda e qualquer situação. Agora, a questão é que não é automático. Paulo diz: isso é algo que se aprende. A luz da palavra tem que dissipar as trevas da ignorância, para remover o choro e produzir alegria e contentamento. A instrução bíblica precisa entrar, a maturidade precisa chegar. Então, embora não seja automático, é possível, é algo que se aprende. Na sequência, no verso 12, Paulo diz: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Paulo aprendeu o segredo, fala logo, compartilha, ajuda a gente. E diz: tudo posso naquele que me fortalece. O problema é que a maioria de nós lê tudo posso como se fosse posso fazer, posso realizar. Quando Paulo está dizendo posso suportar. Ele está dizendo: o meu humor não vem das circunstâncias que eu enfrento, porque minhas raízes estão em Deus, minhas forças vêm de Deus. Então as circunstâncias não atropelam o meu humor em relação a Deus. A minha força que vem de Deus é que me leva a atropelar as circunstâncias e permanecer contente, independente do que acontece. E aqui nós temos uma outra característica do Evangelho que nunca deveria ter sido abandonada. Mas, gente, vamos falar sério. A gente está lidando com um Evangelho transgênico na nossa geração. Geneticamente modificado.
É só Deus mudando as circunstâncias para deixar o homem feliz. E não estamos negando que Ele faça isso. Mas quando Ele faz isso, essa alegria é só um efeito colateral de uma intervenção. Quando Ele age de outra forma, nós vamos viver alegria, ou deveríamos viver da mesma forma. Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, e acho que você já pode ficar em pé, para parecer que está acabando. Há uma relação entre a pessoa e a obra do Espírito Santo e a alegria. Porque eu e você precisamos entender não só a alegria espiritual, né, mas pensar nela como sobrenatural. Atos 13:52 diz: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Se você ler só Atos 13:52, pode parecer que estão cheios de duas coisas. Uma é alegria, a outra é o Espírito Santo. Mas vários outros textos relacionam a alegria apontando para o Espírito Santo como a fonte. Gálatas 5:22, quando fala do fruto do Espírito, diz que, entre outras características, o fruto do Espírito é alegria. Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, faz uma afirmação que para mim tem um peso enorme. 1 Tessalonicenses 1:6, e diz: vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Olha a distinção: alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos. Não é alegria circunstancial, porque as circunstâncias estariam entristecendo, mas há algo maior do que a força das circunstâncias, que é a alegria que vem do Espírito Santo. E um dos meus textos prediletos, Hebreus 1:9, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Óleo de alegria. Gente, há uma unção de alegria. Jesus falou isso: eu vim consolar todos os que choram, né? A trazer óleo de alegria, em vez de espírito angustiado. Há um óleo de alegria. Talvez para mim tenha sido mais fácil entender esse elemento sobrenatural da alegria, porque há 30 anos atrás eu tive uma experiência com Deus. Eu ainda era solteiro, morava aqui em Campinas, estava na casa dos meus pais, e teve uma circunstância que me entristeceu demais. Hoje, com toda a bagagem, maturidade de vida, não creio que eu teria me entristecido tanto, mas estava naquela fase, final de adolescência, início de juventude, onde tudo é muito mais dramático. E aquilo me quebrou, me arrebentou. Eu fui para um momento que eu não chamei nem de oração, eu chamei de choração. Eu chamo. É quando você vai meio que resmungar com Deus. Tipo, ó, o senhor não está fazendo seu trabalho de Deus direito, o senhor não está muito se importando comigo. A gente não fala desse jeito, mas o sentimento lá dentro é esse. A parte boa é que eu fiquei tempo demais naquele lugar de oração. Em algum lugar, em vez de só me queixar, eu comecei a sentir, perceber e desfrutar a presença dele. E eu tive uma experiência que eu deixei por fim, porque eu não vim pregar a experiência. Eu espero que ela acabe só com uma ilustração do óleo de alegria. Enquanto eu orava, a sensação que eu tenho é que alguém lá no céu apertou aquele botão que ativa o modo glória. E a glória de Deus encheu a casa. Eu estava sozinho em casa. A glória de Deus encheu aquela sala de uma forma que eu não tenho capacidade de descrever. Eu fui cheio do Espírito Santo. Mas diferente de toda e qualquer experiência, mesmo daquelas mais intensas provadas nos ambientes mega, turbo, nitro, pentecostais, aquele dia eu vivi algo diferente. Eu simplesmente fui tomado de uma alegria que até hoje eu não consigo descrever. Era um gozo tão intenso, tão absurdo, que quando eu me vejo, eu estou rolando no chão e rindo. Mas não é rindo como quando você ri de algo engraçado. É porque era uma alegria incontrolável. Um dia alguém falou: pastor, como rolando no chão? Eu falei: meu amigo, parece que eu era atropelado por uma onda de glória atrás da outra. Eu falei: para tentar ilustrar a experiência boa, eu tenho que contar uma ruim. Quando eu era adolescente, um dia fui para o litoral, acho que foi em Caraguatatuba com um primo. Quando os amigos do meu primo descobriram que desde pequeno eu não ia para a praia, já fazia uns anos, e que eu nunca tinha pego ondas grandes, e aquele dia o mar estava meio de ressaca, eram ondas de quase 2 metros de altura, os caras resolveram, entre aspas, me batizar. A turma agarrou num braço, outra no outro, outra na perna, outra... Eu não tinha nem como me defender. Me levaram para o mar e me colocaram no lugar onde uma onda enorme daquela quebrou. Quando quebrou em cima de mim, me largaram e eu saí rolando na areia. Foi tempo de erguer a cabeça, respirar, o mar me puxou de novo. Aí vinha outra onda, batia na cabeça, eu rolava para frente, rolava para trás. Eu quase me afoguei aquele dia.
Foi muito irresponsável o que eles fizeram. Mas era um desespero. Porque quando eu achava que ia me recuperar, a outra onda me pegava. E demorou para eu sair dali. Mas aquele dia na sala da casa dos meus pais não era ruim, era bom. Parece que uma onda atrás da outra me pegava. Quando depois de não sei quanto tempo eu levanto do chão, o problema, a circunstância era a mesma, mas eu era outra pessoa. Eu simplesmente olhava para aquilo me perguntando, como é que isso me abateu tanto? Se o que eu tenho em Deus é algo tão maior. E a lembrança disso tem me guiado por todos esses anos. Cada vez que as circunstâncias tentam roubar a paz e a alegria, eu digo, não. Eu sei que é um Deus que me fortalece. Eu sei que é uma alegria sobrenatural. Eu recuso me dobrar. Eu recuso me envergar. Eu creio que Deus tem dois propósitos hoje para esse encerramento. Alguns de vocês precisam de uma visitação sobrenatural. Precisa resgatar essa alegria em Deus. Gente, eu sei que o ministério com a perspectiva errada pode ser cruel. Nós temos que lidar não só com os nossos problemas, porque continuamos sendo gente, e temos que carregar a dor de todo mundo. Eu vi pastores me dizendo, cara, não aguento mais enterrar gente ou consolar gente que perdeu gente próxima na pandemia. O que nós distribuímos de alimento nesse tempo de pandemia foi mais do que os outros 15 anos de história da nossa igreja juntos. A gente viu muita dor, muita coisa acontecendo, e para nós é pesado isso. Mas sabe, cada vez que eu vejo um pastor reclamar do ministério, isso também me deixa indignado. Porque o livro de Hebreus diz sobre o ministério assim, ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. O ministério é uma honra. Nunca permite que essa lente, que essa perspectiva mude. Porque às vezes o diabo parece nos fazer acreditar que Deus acordou um dia mal-humorado, tipo resmungando, hoje é dia de maldade. Aí ele decidiu azarar a vida de alguns. Disse, o que eu posso fazer para tornar um inferno a vida de alguns? Você, aquele, você, vão tudo para o ministério. Gente, o ministério é uma honra agora. E um dia, eu e você estaremos diante do nosso Senhor, que vai dizer, servo bom, fiel, que vai dizer, eis aqui a recompensa. O ministério é algo digno, o ministério é algo honroso. Talvez só o que está nos faltando é um combustível sobrenatural, tanto no ministério como na vida cristã, para viver isso de forma alegre, intensa. Mas além daquilo que Deus quer fazer no nível pessoal, talvez a gente precisa calibrar um pouco da nossa ministração. Não vamos deixar de proclamar fé num Deus que muda as circunstâncias, mas não podemos limitar a alegria e a realização somente a mudanças circunstanciais. Algo maior, sobrenatural, começando a alegria da salvação. Um dia a Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Até que esse dia chegue, o que ela diz hoje é, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Isso mostra não que tem um grupo que vive só chorando e outro se alegrando, mas que a vida é cíclica. Eu falei da alegria de ter me tornado avô ano passado, mas em 10 dias nós vivemos uma dor profunda, porque Kelly perdeu seu pai. Então, num espaço de 10 dias, nós vivemos os extremos da alegria e da tristeza. A vida é cíclica. Mas mesmo em momentos de dor circunstancial, ainda existe uma alegria sobrenatural. Tiago escreve, a gente está passando um perrengue. E diz, irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passados por várias provações. Havia uma igreja discipulada, a mesmo diante da adversidade, se alegrar. Que é um Deus no controle, é um Deus que nos faz crescer. E que depois de nos ter feito crescer, ainda pode bônus mudar a circunstância. E eu quero te encorajar. Seja para um, receber uma restauração pessoal hoje, seja para outro, calibrado na mensagem, seja os dois. A sair desse lugar, entendendo, desse momento de pós-pandemia, é uma grande oportunidade para a igreja. A igreja nunca emergiu mais fraca de uma crise, em 2000 anos de história, nunca, nenhuma vez sequer, e agora não vai ser a primeira. Nós vamos viver avanço, nós vamos viver conquistas, mas algumas coisas estão precisando ser ajustadas nesse processo. E a minha oração é que a mão do Senhor te fortaleça. Pai, eu tentei da melhor forma possível compartilhar com meus irmãos e irmãs aquilo que o Senhor dirigiu, mas só o Senhor pode vivificar essa palavra e trazer aplicação personalizada no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. E eu oro por isso em nome do Senhor Jesus. Graça e favor sendo derramado sobre eles. Eu oro que o óleo da alegria seja derramado nesse dia sobre o coração dos meus irmãos e irmãs.
Eu oro por um tempo, ó Deus, onde de fato a gente consiga levar inclusive aqueles que o Senhor nos confiou o cuidado, a esse entendimento, que por meio da proclamação da palavra, a luz dissipe as trevas e o amanhecer chegue interrompendo o choro, a tristeza que tem prevalecido na noite. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Quero muito te encorajar, né? Se você não puder fazer investimento em muitos daqueles livros, pelo menos aquele como Deus transforma a tristeza em alegria. O que eu falei antes sobre você, caso não possa pagar, não é brincadeira, é verdade. Tá ok? Eu acho que é isso. Alguém tem que tomar de mim esse microfone e terminar essa reunião. Amém. Vamos adorar, vamos fechar esse tempo aqui. Você pode aplaudir o nome de Jesus.